Vamos lá, quero mostrar para vocês como é que funciona toda essa questão de estudo, quando você escolhe um animal para estudar, basicamente como estudar. Então vamos lá. Um dos primeiros pontos mais importantes é que a gente precisa buscar entender o habitat e o ambiente e a anatomia do animal, certo? De início a gente busca referências. Deixa eu colocar aqui para vocês. No meu caso, eu pesquisei como é o habitat natural da viúva negra, como é o ambiente, qual o ambiente natural dela e a questão da anatomia, certo? E logo após isso, eu fiz, e logo após fazer esse tipo, e logo após fazer esse tipo de coisa aqui, de estudo, como anatomia, habitat e ambiente natural dela, eu fui logo buscar referências, que é um passo também muito importante da gente começar a desenhar, é a questão de buscar referências. Tanto referências do animal real em si, como também referências de animais em 3D, certo? No caso, eu peguei mais animais 3D do que animal real, para entender a questão das patas, como elas se encaixam, os olhos, a barriga, que é o abdômen, o tórax, entender essas coisinhas bacanas e usar isso para poder estudar. E o próximo passo foi fazer uma pequena estrutura anatômica, da aranha, certo? Nesse caso, como vocês podem ver, eu fiz uma de perfil, 100% perfil, para entender a distância da cabeça, do tórax para o abdômen, certo? E essa imagem ela é perfeita, porque assim a gente consegue entender como se encaixa as patinhas e como dá o direcionamento delas também. Depois de fazer isso, eu já venho e faço um estudo de cima para entender outras coisas. Lembrando que eu não estou colocando tanto detalhe nisso aqui, é mais mesmo só para entender o tamanho, a distância, como se comporta tudo isso aqui, que é muito importante. E uma coisa diferente de alguns outros animais, insetos, entre outras coisas, a aranha, ela tem um joelho, certo? Ela tem uma coxa, um trocânter, o fêmur dela, o joelho, tem a tíbia, o metatarso, o tarso e a unha. Ela tem todo esse tipo de conjunto. Por que é importante? Porque a gente que gosta de desenhar, fazer muito criatura, a gente gosta muito desse design das patas da aranha. Eu particularmente gosto muito. Gosto demais. Então, entender isso aqui é importante. E mais importante, ela tem joelho. Nunca esquecer disso, porque se tirar o joelho, vai ficar outro inseto, não vai ficar o do aranha. Vai ser outra coisa, certo? Logo após, depois de tudo isso, faço outro estudo, já usando um pouco de perspectiva com mais volume, para entender como ela funcionaria. No meu caso, eu fiz nessa direção aqui. Eu queria entender algumas coisas. E uma coisa muito interessante da viúva negra é que ela não tem tantos pelinhos nas patas delas, certo? Na cabeça, tudo como as outras aranhas. Principalmente aqui, principalmente no estado do Ceará, né? A gente tem muito caranguejeira, muito aranha caranguejeira. Então ela tem muito pelo. A viúva negra, não. E outro fato curioso dela é que ela tem esse nome de viúva negra porque após o acasalamento ela come o seu parceiro. Então ela é uma viúva negra. Terror. E por final, não tão muito importante,
vem a parte já com mais detalhes da aranha. Mas é algo que já me ajuda bastante. Tentei colocar um pouco mais de detalhe, para um pouco mais de detalhe aqui, para poder causar um certo volume, um chão, uma sombrinha no chão, uma rachurazinha. Acabei estudando um pouco sobre rachuras, entendendo como funciona realmente um design de uma aranha. Os encaixes, como seria a questão da luz e sombra, já que a luz já está vindo basicamente um pouco daqui, certo? Toda essa percepção, toda essa coisa eu fui tentando fazer aos pouquinhos. Para mim isso aqui ainda é muito novo, porque eu nunca tinha feito um estudo desse. Só que é muito interessante por conta que se eu já consigo basicamente desenhar uma criatura com patas de aranha, porque eu sei como funciona um pouco da mecânica, um pouco da anatomia, o que se tem, certo? Então isso faz com que eu não dependa tanto de referências. Lógico que referência é muito importante, mas eu não fico tão presa naquilo. Eu já consigo, opa, eu consigo desenhar uma aranha, certo? Talvez não perfeita, mas eu consigo desenhar uma aranha. E por, e por fim, o desenho da patinha da aranha, pra gente não esquecer, certo? Eu tentei colocar um pouco mais de detalhe para ver como é que iria ficar, entendendo tudo. Patela, pra gente não esquecer o joelho, tíbia, o, o taço, ou o metatarso, o taço e a unha da aranha, certo? Então é isso, desenhista. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver errado algumas coisas, tá? Podem me corrigir aqui, agradeço muito. E eu espero poder criar vários designs bacanas de criatura envolvendo um pouco dessa estrutura da aranha. Espero também poder ajudar vocês. Tchau!